Você que vai nos acompanhar pelo Facebook, seja muito bem-vindo, tá? Facebook Mulheres de Honra. E você que vai assistir depois pelo canal do YouTube, eu desejo de coração que você seja abençoado, em nome de Jesus. Eu já preguei essa palavra aqui, eu acredito que umas 2 vezes, mas desde ontem ela age no meu coração. E aí deu para ir para outro lugar, não. Foi aqui, quando eu cheguei, eu comecei a ler, aquele Deus, ele quer falar com a gente mesmo. Capítulo 13, acho que eu vou ter que. Adélio, silêncio, tá? Como eu estou gravando, deixa eu falar contigo aqui na calma. Minha filha fica quietinha, faz silêncio. Essa não dá, eu falo daqui, tu fala daí. Sai de perto, pronto. Dá para botar na menina. Vai esconder ela lá dentro, né? Menina, já vou te bater. Ok, agora que a Adele saiu, vamos para a palavra de Deus. Primeiro que isso não está, irmãos. Eu falo daqui, ela fala daí e eu acabo me desconcentrando. A gente vai pegar a partir do versículo 1 do 13. Porém, eu acho que a gente não vai ler tudo, senão vai demorar muito. E algumas pessoas aqui já me conhecem. Se a gente ler tudo, eu vou querer ficar trazendo alguma explicação sobre todos os versículos. Quando houve o desvio do rei Salomão, quando ele se afastou do Senhor, por causa da idolatria, deixa eu narrar um pouquinho para você entender. Quando ele se afastou do Senhor por causa da idolatria, como castigo, um servo dele se rebelou contra ele, Jeroboão. E Roboão iria reinar, mas iria reinar sobre as 12 tribos. Mas um servo de Salomão chamado Jeroboão se rebelou contra alguém. Isso como castigo da parte de Deus, por causa da idolatria do rei Salomão. E aí houve a divisão das 12 tribos, aonde passou a 10 tribos ser reinada por Jeroboão, esse servo de Salomão, por Jeroboão, por causa de uma questão com o filho de Salomão, Roboão, que disse que Salomão foi duro com o povo, mas que ele seria ainda 2 vezes mais duro com o povo. Então, houve essa rebelião. Jeroboão começou a reinar sobre 10 tribos, chamadas tribos de Israel, e Roboão começou a reinar apenas sobre 2 tribos, que eram formadas por Benjamim e a tribo de Benjamim, se é outra tribo, a tribo de Judá, Benjamim e Judá. E aí, quando houve essa rebelião, esse servo do rei Salomão ficou reinando sobre 10 tribos, mas as pessoas que estavam com ele, algumas começaram a pensar em começaram a fazer, não pensar, sair de lá e ir para Jerusalém para apresentar a oferta ao Senhor, o altar do Senhor. E isso preocupou Jeroboão. Ele ficou com medo de que houvesse novamente as tribos viessem a se unificar, a reunificação. Ele com medo, então ele colocou um altar, e esse altar em Israel, ele apresenta um altar e um bezerro, e apresenta ao povo e diz aí: esse daí é o teu Deus, para que o povo não saísse dali, não fosse até Jerusalém para adorar, que futuramente se tornou o reino de Samaria. Então ele
tentando fazer, na verdade ele conseguiu fazer com que o povo ficasse ali, só que induzindo o povo à idolatria. Induzindo o povo à idolatria. E começou a cometer graves pecados. Ali ele oferecia holocaustos a deuses estranhos, e como ele era um líder, quando o pecado, irmãos, quando o pecado ele parte dos líderes, ele se torna ainda mais grave, porque outras pessoas acabam sendo induzidas. Porém, como a igreja ela é um corpo, quando um membro está doente, o corpo sente. Então, quando o pecado está no meio da igreja, isso pode atrapalhar e atrapalha o desenvolvimento e a função da igreja aqui na terra. Quando o pecado está no meio da igreja. Então, deixa eu pegar bem aqui, a partir de comentar só mais uma coisa aqui para a gente poder pegar o versículo 1, tá? Nessa época existia um profeta chamado Aías, e esse era um profeta que, lendo, estudando sobre ele, a gente entende que era um profeta de Deus. Porém, ele, nessa época, ele já estava muito velho, e já a visão dele já estava toda comprometida. Toda comprometida. E existia também um outro profeta nessa cidade, que nós não sabemos qual é o nome, mas a Bíblia apenas fala que era um profeta velho, morava em Betel. Esse profeta morava em Betel. E Jeroboão é o rei, é o líder do povo, ele é o rei. E esse rei, ele está cheio de arrogância, ele está cheio de soberba. Imagine um líder você já tem que respeitá-lo. Agora imagine se o líder ele está arrogante e cheio de soberba. Então, por causa dos pecados de Jeroboão, Deus ele envia um profeta para fazer uma viagem até Betel, para profetizar contra os pecados daquela cidade. E esse profeta chega e ele faz uma profecia contra o altar. É lógico que eu acredito que você entende, a profecia não é exatamente contra o altar, mas contra o pecado que estava naquela cidade, no meio do povo, no palácio, que partia do líder de Jeroboão. Versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, assim diz o Senhor, eis que o filho nascerá a casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou, esse altar se venderá, e se derramará a cinza que há sobre ti. Tendo rei ouvido as palavras do homem de Deus que clamaram contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendeu contra o homem de Deus secou e não podia recolher. O altar se perdeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Dá uma pausa. Vamos estudar bem aqui para depois a gente continuar. E ele fez uma longa viagem, veio de Judá até Betel. E ele chegou e profetizou contra o altar, sendo que o rei está ali do lado, está justamente ali em pé no altar. E é muita coragem, Por aqui a gente já tirou uma coisa, não tem nome, mas ele era corajoso e obediente. Que coisa, né? Era um homem de Deus, apenas isso, um homem de Deus. E ele dá uma profecia, que essa profecia, irmãos, ela não se cumpriu uma semana depois, não se cumpriu no mesmo ano, não se cumpriu um ano depois, 5 anos depois, ela se cumpriu 360 anos depois. 360 anos depois.
As pessoas que estavam ali não viram a profecia se cumprir, porém, aquilo que ele falou ficou registrado na memória de todos, aquilo foi passando de pai para filho, isso inclusive está registrado na Bíblia. Então, ele falou a respeito de um homem da casa de Davi, que seria Josias. Eu, particularmente, Suzana, eu sou apaixonada pela história de Josias. Já peguei para vocês, o rei morreu jovem, mas que era um homem de Deus. E hoje, antes de eu meditar nessa palavra, eu estava no professor de hebraico vendo tradições hebraicas. E por incrível que pareça, ele está falando sobre ossos. Na tradição hebraica, quando existe a cremação, que para a gente é uma coisa comum, é uma coisa normal, para a tradição hebraica, quando existe cremação, queima tudo e queima ossos, eles acreditam que eles estão dissipando toda a história, a memória e tudo aquilo que a pessoa fez, apagando a história, da história aquela pessoa, a memória e qualquer coisa que possa estar relacionada a ela. E quando 360 anos depois, quando Josias veio e começou a reinar, ele de fato, ele começou a fazer uma reforma e ficou sabendo que ali se queimava incensos, queimava oferta a deuses, a tipo de Deus, né? Idolatria. Então ele resolveu fazer uma reforma, queimar tudo, e ele encontrou alguns túmulos ali naquele monte, ali próximo do altar. Ele encontrou alguns túmulos e ele pediu que tirasse todos os ossos dali, colocasse em cima do altar e queimasse todos os ossos ali perto. Isso está em 2 Reis, capítulo. O que eu estou falando não está aqui, está em 1 Reis, está em 2 Reis, no capítulo 23. Aí ele diz assim, ele olha o monumento ali perto e ele pergunta: e esse monumento aqui, o que é? Alguém diz: esses são os ossos do homem de Deus. E eles assim: nesses aí não toquem, não mexam. Todos os outros foram vencidos, a menos esse. É um obediente corajoso. E foi preciso ele fazer uma viagem, porque não tinha ninguém que enfrentasse o rei, que falasse, que profetizasse, né? Ali diante de um rei, de um líder soberbo e arrogante. E de fato o rei jamais ia aceitar. Coragem para falar. É muita coragem para falar a verdade. Embora não tenha o nome dele, ele era obediente, corajoso e carregava um nome, um título como homem de Deus. O interessante é que esse título, 360 anos, ele ainda carregava. De quem são esses? E esse monumento aqui, o que significa? São os ossos do homem de Deus que veio de Judá e profetizou contra o altar a respeito disso que o Senhor está fazendo hoje. Não, veja. Então, 360 anos depois, ele ainda carregava o nome de um homem de Deus, anônimo. Ele precisa ter nome. Não precisa, é necessário a gente saber e lembrar sempre a respeito disso, né? Precisa reconhecimento humano, precisa. E ele não tem nome, porém ele era um homem de Deus. Tem gente que busca, né, nome, busca fama, busca reconhecimento, mas coragem para falar a verdade não são poucos. São poucos, ainda mais diante do rei. O rei ia aceitar, de fato não aceitou, mas haja coragem para falar a verdade. E quem busca nome e reconhecimento, dificilmente essa pessoa fala a verdade. Se você for buscar aí na tua memória, pastor tal, e sabe, o canal do YouTube do pastor, e do reverendo, e do bispo, e não sei o quê, hoje raramente você encontra aqueles que falam a verdade, que denunciam o pecado, e além de denunciar o pecado, tem uma vida limpada, tem uma vida sem mancha. É raro. A maioria é autoajuda,
ajuda, não é nem ajuda no alto, é autoajuda mesmo, sabe? É palavra de conforto, é uma palavra que levanta, é uma palavra de fé. E esses canais, eles estão cheios, eu falo canais, mas igreja, Instagram, rede social, a própria igreja onde a pessoa prega, né? Cheia de seguidores, cheia de membros. Mas quando alguém se levanta com coragem para falar a verdade, essa pessoa normalmente ela é mal vista por uma grande parte, né? Pela maioria. Eu particularmente, é lógico que eu admiro esse tipo de pessoa, né? Eu acho interessante é que quando uma pessoa se levanta com ousadia para falar a verdade, uma das coisas que é criticado é que a pessoa é ignorante, que a pessoa não sabe falar, que a pessoa fala de uma maneira que... Porque se é para falar a verdade, tem que ter todo um jeitinho para falar e dizer, né, filho, se você continuar caminhando assim, na mentira, enganando as pessoas, você vai para o inferno. E se uma pessoa é ousada e fala da mesma forma que João Batista falava e dizia raça de víboras, e a pessoa fala, você que está no pecado adultério, você vai para o inferno, você tem que abandonar essa vida dupla que você está levando e vai cuidar da tua família. Você que fica aí achando que não tem nada a ver, e que ele tem a família dele, tem a casa dele, mas você fica numa relação extraconjugal com uma pessoa que é casada, você vai acabar para o inferno se você não se converter, não se arrepender. E as pessoas não querem mais ouvir isso. Na verdade é difícil ouvir, é difícil, né? Você encontrar pessoas corajosas para falar a respeito dessas coisas. E esse daqui é bem gente corajoso, alguém admirável. E é importante a gente notar que ele começou muito bem. Ele profetiza contra o rei, é o rei. Coragem para falar tem que ter. Agora imagine para enfrentar uma autoridade. Imagine para enfrentar um líder. E um líder cheio de arrogância. Então ele fala, profetiza contra o altar. E na hora que ele profetiza, nessa mesma hora, Jeroboão fica tomado de ira, de indignação, levanta a mão e diz assim, prendam. Na hora que diz prendam, ele tentava trazer a mão dele de volta, movimentar o braço, movimentar a mão, mas eu imagino que nessa hora bateu um desespero nele, porque a mão dele não se movia, não vinha nem para um lado, nem para perto de novo, ele não vinha. Então ele fica ali naquele desespero e ele não consegue. Então ele diz assim, naquele mesmo momento, um sinal é dado, há uma rachadura mortal, cinza se derrama, e ele diz assim, na hora que ele percebe que ele não está lidando com uma pessoa qualquer, mas uma pessoa que é realmente de Deus, que Deus trouxe para falar com ele, então ele imediatamente ele fala, ora por mim ao teu Deus, para que a minha mão seja recuperada, volte ao normal. Ele pede, e o profeta, o homem de Deus, ele naturalmente, ele ora por aquele que estendeu a mão para lhe fazer mal. Homem de Deus mesmo, né? Imediatamente ele ora por aquele homem que levantou a mão contra ele para lhe fazer mal. Mas ele ora, Deus ouve a oração do homem de Deus, a mão de Jeroboão é na mesma hora restaurada. E admirável esse homem que começou muito bem. Vou pegar aqui algumas coisas aqui que essa profecia e esse clamor, essa predição contra o altar era pecado. Naquela mesma hora, o rei, percebendo que Deus ouviu aquele homem, o rei ele fica grato
e ele convida aquele homem para ir na casa dele, para comer, beber e para dar a ele uma assistência melhor, porque ele orou pelo rei e ele ficou curado. Mas antes disso, deixa eu voltar novamente nesse assunto com vocês. É como diz o apóstolo João, né? Que ele cresça e que eu diminua. Precisa nome, e o nome não precisa ser reconhecido. O importante é a pessoa ser corajoso e obediente. Corajoso e obediente. Qualquer pessoa que é servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, para andar no caminho certo, para agradar a Deus, precisa ser corajoso e precisa ser obediente, fazer tudo como Deus mandar. Esse daqui ele faz uma viagem e ele vai fazendo tudo do jeitinho que Deus ele manda, e é preciso fazer tudo da maneira como Deus manda. Mas para fazer da maneira como Deus manda, é preciso também ter intimidade, comunhão com Deus. Porque se você cultiva uma comunhão com Deus, você consegue pegar todas as instruções, as diretrizes. Você não precisa de ninguém, de interferência, de um intercessor, de alguém para estar falando nada para você. Porque você, na tua comunhão com Deus, você vai pegando todas as diretrizes, todas as instruções, tudo do jeitinho que é para fazer na tua casa, do jeitinho que você é para fazer em relação a alguém na tua casa, com o coração endurecido, como você tem que tratar teu patrão. Tudo você vai aprendendo ali, na comunhão com Deus, e é lógico, né? Através do estudo da palavra de Deus. Pega as instruções, não precisa ninguém para estar te falando, faz isso, faz aquilo. Olha, eu particularmente, eu aprendo muita coisa com outras pessoas. Quando eu vou pesquisar na internet, eu aprendo muita coisa com outras pessoas. Você está aí agora me ouvindo, e com certeza, pela misericórdia de Deus, que sempre por graça, Ele sempre usa por tua causa, porque Ele te ama e Ele não vai deixar você sair daqui sem alimento, sem o alimento da alma. E aí você está aí aprendendo. Porém, o reconhecimento não é o mais importante. O mais importante é o reconhecimento do céu. O mais importante é você andar no caminho certo e fazer a vontade de Deus. Por exemplo, né? Bem simplificando as coisas. Eu estou gravando para jogar lá no canal do YouTube. Eu tenho um canal no YouTube que era meu, aí não é mais meu, é da igreja, não é mais meu, é da igreja. E ali eu coloco as mensagens que são trazidas aqui, e até já comentei, eu tenho vontade de colocar até os ensaios do louvor, eu tenho vontade de colocar muitas coisas, os meninos cantando, eu comentei, né? Mas a gente tem ainda que amadurecer, não, né? Que na verdade eu acho que é acatar o que eu já falei e movimentar cada vez mais esse canal do YouTube. Por exemplo, vocês que estão aqui, raramente vocês vão lá dar uma olhada e dificilmente vai lá dar uma curtida, coisa que qualquer canal do YouTube é necessário para que o YouTube venha considerar como relevante e dar essa sugestão para outras pessoas. A visualização, colocar uma curtida, colocar uma mãozinha, qualquer comentário. Eu não tenho isso da parte das pessoas que eu prego, os membros da minha igreja, não vão lá no canal, de jeito nenhum. Mas o mais importante, irmãos, é que eu sei, isso acaba me trazendo, sabe, uma tranquilidade, uma paz. Eu sei que o que é mais importante é que o que eu faço para Cristo, isso ninguém vai mudar, ninguém vai tirar, vai ficar lá. A história, aquilo que a pessoa faz para Cristo, isso permanece. A vida é um sopro, qualquer hora desce, não estou mais aqui, mas o que você faz para Cristo
permanece. Isso alegra o meu coração. Então, o mais importante é que ele cresça, que a gente diminua. Precisa não precisa ser reconhecido, mas é preciso falar a verdade. Mas é preciso ousadia, é preciso falar a verdade. E esse daqui é admirável, porque ele falou a verdade. Raramente nós temos pessoas hoje em dia pregando a verdade. Que o adultério é pecado, que a prostituição é pecado, que é pecado mentir, que é pecado enganar, que é pecado ficar enrolando as pessoas, ficar devendo as pessoas. Essas coisas são pecados. Que é pecado a avareza, que é pecado essas coisas. É raro, mas essas coisas são importantes ser faladas. A verdade é importante ser falada. Doa a quem doer, prega, insta a verdade, insista na verdade, no tempo ou fora do tempo. E o rei de princípio não atendeu, não, ele não aceitou. E algumas pessoas realmente elas não aceitam, mas ele acabou reconhecendo que aquele homem ali era o homem de Deus. Acabou reconhecendo que era o homem de Deus. E o pecado que ele estava falando não era o altar, não é exatamente as pedras, não estava falando das pedras. Tem altar hoje em dia que é bonito, é mais bonito do que esse que eu estou aqui hoje pregando, porém é impuro. Toda vez que eu falo da igreja, irmãos, eu fico constrangido. Mas é verdade, tem muitos altares por aí que é bem mais bonito do que esse que eu estou agora pregando, mas é impuro, porque quem está, ele profetizou contra o altar. Por quê? Não são as pedras, mas porque é impuro, porque tem pessoas, irmãos, que estão no ministério de louvor, mas estão na prostituição, porque tem pessoas que estão no púlpito pregando, mas estão tendo relação extraconjugal com a obreira, com a esposa de pastor, com o membro. Isso acontece e tem pecado para todo lado. Volto a dizer, somos um corpo, mas quando um membro está doente, todo compromete o crescimento e a função de todo o corpo. Mas isso acontece, tem obreiros que estão na igreja fazendo a obra. Eu estou falando isso, irmãos, mas minha consciência está muito limpa a respeito dessa igreja aqui. Sinceramente, creio que aqui não tem pecado, mas tem para todo lado e pode acontecer aqui. Agora, no momento, não tem, mas pode acontecer. E acontece que tem muita gente que está tornando impuro o altar do Senhor, que está contaminando a igreja de Deus, contaminando por causa do pecado, por causa da mentira, porque tem pessoas que estão no som, é o tecladista, mas o tecladista é uma pessoa que mente lá fora, uma pessoa que engana lá fora, que faz negócios escusos lá fora, negócios criminosos lá fora. E tem muita gente dentro da igreja, irmão, está dentro da igreja, mas está no pecado. E às vezes a pessoa até vai deixando as coisas indo, sabe? Por quê? Porque está caminhando, está tudo bem entre aspas. E às vezes tem até emoção, tem um que chora, tem outro que chora, é a música, tem emoção, mas santidade não tem. Mas o lugar está comprometido. Você vai ver aqui comigo. Deixa eu pegar o 7, versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus, irmãos, logo avisar, vai demorar e eu não estou nem aí, tá? Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo a casa, fortalece-te que eu te recompensarei. Dá uma pausa, que recompensa será essa aí? O que será que ele vai dar para o homem? Para o homem de Deus? Olha, ir na casa do rei. Como será? Como é a casa do rei? Comer a comida do rei. Foi esse o convite. O convite era bom. E ele estava com fome.
Ele estava com fome, abstinência, ele estava de jejum. As ofertas, recompensa, que recompensa será essa? Às vezes a gente está precisando de coisas, às vezes a gente está necessitando de algumas coisas e a gente diz não. Por que a gente diz não? Versículo 8. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo. Não é casa qualquer não, irmãos, tá? Palácio. Não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. E se for por outro caminho, tá bom, depois a gente vai para o 10. Ainda que você me desse metade da tua casa, metade do teu palácio, eu não ia contigo, porque eu tenho uma palavra de Deus que diz que não é para fazer isso. Sabe por quê, irmãos? Olha, por que Deus disse para ele que não é para ele comer pão e nem beber água? Aquele lugar estava todo contaminado, lugar impuro. Você sabe o que é interessante? É que tem gente que sabe que o lugar é impuro e continua comendo naquele lugar. Tem gente, irmãos, que sabe do caso do pastor, mas continua se alimentando naquele lugar. Você está dando a palavra? Tem gente que sabe que naquela igreja o lugar está contaminado, é uma fofocada, sabe? É panelinha, sabe que o lugar está impuro, que Deus não está naquele lugar, porque Deus não habita em confusão, meio de confusão. O lugar está todo comprometido, continua comendo naquele lugar, continua se alimentando naquele lugar. E o lugar estava contaminado, tão impuro que Deus assim: não come lá. Fica com fome, mas não come lá. E por obediência a Deus, porque ele está fazendo tudo certinho, por obediência a Deus, ele diz assim: não como nesse lugar e não bebo nesse lugar, e ainda nem devo voltar pelo mesmo caminho. Por obediência, às vezes a gente diz não. Por que a gente diz não? Às vezes a gente sente as nossas necessidades e a gente diz não, mesmo precisando e querendo. Às vezes a gente precisa, às vezes a gente quer, mas a gente diz não e fica se mantendo no jejum, na abstinência. Por quê? Porque a obediência a Deus, ela é mais importante do que suprir as nossas necessidades naturais. Eu sei que a maioria não está entendendo o que eu estou falando, mas sempre tem gente que está pegando. Porque a obediência é mais importante do que a nossa vontade. A vontade de Deus prevalece sobre a nossa, e mesmo querendo, e mesmo com vontade, e mesmo com necessidade, a gente vai dizendo não e vai levando, sabe, na fome, na vontade, na necessidade, vai dizendo não. E ele começou e está indo muito bem. O homem de Deus começou e está indo muito bem. Versículo 10. E se foi por outro caminho e não voltou pelo caminho por onde era Betel. 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera naquele dia em Betel, e as palavras que disseram ao rei, e contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera estudar. Então disse aos seus filhos: aguardai no jumento. Aguardaram o jumento, e ele montou, e foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo do carvalho, e disse: és tu o homem de Deus que vieste estudar? Ele respondeu: eu mesmo. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho porque foste. Pausa. Ratificar. Ali não come pão, não bebe água. Ali está comprometido, ali está impuro. Ali está impuro.
Eu sou totalmente contra a pessoa ficar falando mal da igreja e continuar se congregando. Irmãos, é importante o crescimento, o desenvolvimento da igreja, é importante que tenha o mesmo pensamento, é importante que tenha o mesmo espírito, que tenha o mesmo pensamento, que pensais, comungais das mesmas coisas. Mas tem gente que não comunga, fica falando mal da igreja e continua ali. É porque fulano, é porque o pastor, é porque a esposa do pastor, ela só quer ser, porque ela se acha melhor que os outros, é porque o pastor diz que isso é errado, que não sei o que, eu acho ele uma besteira, e ele fala umas bobagens em cima do altar. Porque não gosta de mim, é porque tem lá um grupo, mas não gosta de mim, é porque tem um grupo de louvor, tem talento, eles não me deixam escutar, fica falando mal, sai falando para um, sai falando para 10, mas fica ali se alimentando. Então, se realmente o lugar é impuro, se tem pecado, se tem fofoca, porque tem, nas igrejas tem, irmãos. Aconteceu, sempre aconteceu. Jesus falou, seja tolo, Jesus disse. E é inevitável que não venha escândalos. Acontece, mas há daquele por quem vier. Jesus não, o apóstolo Paulo fala que, Coríntios capítulo 5, ele fala que na igreja de Coríntios, eles assim, existe algo no meio de vocês que é tão terrível, tão vergonhoso, que nem mesmo no meio dos pagãos, nem mesmo no meio das pessoas imorais, o povo lá fora, não acontece isso. Tem um lá no meio de vocês que ele se deita, tem uma relação extraconjugal com a mulher, com a madrasta, a mulher do pai. Mas irmãos, é assim. Apocalipse capítulo 2, quando Jesus ele fala para João a respeito, ele diz assim: conheço as tuas obras, sei que você, do teu amor, a tua dedicação, mas uma coisa eu tenho contra ti, você tolera quem é imoral, quem induz a imoralidade, esse espírito de Jezabel. Então a igreja tem. Como eu falei, aconteceu na igreja de Corinto, aconteceu no passado. Pessoas assim, então hoje também pode acontecer ali, acolá, a igreja se corromper, mas se você sabe, se você tem consciência que na igreja tem pecado, que na igreja tem adultério, que o pastor, ele não honra a esposa dele, que você percebe o jeito que ele trata, ele é arrogante com a esposa, ele maltrata a esposa, você fica comendo ali por quê? Você fica bebendo água ali por quê? Água, você fica bebendo água ali por quê? E essa questão de beber água, já falando uma coisa para vocês, a primeira oração é exatamente para o coração ficar amolecendo ali, sabe, para poder beber água, é a palavra de Deus. Então por que você fica ali, gente que fala mal, mas não sai? Então se está todo contaminado, se tem pecado, o que você quer? O que você quer aprender com uma pessoa que honra a esposa? O que você quer? Ficar sendo instruído por uma pessoa que não honra a família, que às vezes fica mais na rua do que em casa, tem mais amizade com uma amiga, tem mais amizade, você vê mais com ele do que com a esposa. O que você quer se alimentando num lugar desse? Um lugar desse está impuro. Deixa eu pegar aqui versículo. Esse aqui que a gente acabou de ler. Olha, foi algo tão extraordinário que aconteceu ali, que virou notícia e começou a se espalhar notícia. Gente, vocês viram o que aconteceu? Quem não estava lá, quem ia encontrando, eu botei uma lá dentro, eu botei a Adele lá dentro e agora eu vou botar a Luna lá dentro. Ô Luna, conversa depois, Luna. Então,
Jesus. Falei aqui. Comprei a minha Miriam. Onde é que eu estava, Miriam? Deixa eu voltar aqui assim. E quem encontrava na rua ia dizendo assim, viu? Aí dizia assim: não, eu não estava lá. O que foi que aconteceu? Chegou um profeta de Judá e falou na cara do rei, profetizou contra o altar e disse que o altar seria queimado, os ossos, sabe de quem? Ossos dos profetas. E essa notícia chegou, os filhos chegaram na casa de um profeta, que a Bíblia apenas relata e identifica ele como profeta velho. Agora você há de notar comigo que esse profeta, ele estava lá, ele morava em Betel, mas ele não foi fazer o que tinha que fazer. Tinha que profetizar contra o rei. Tinha um profeta lá em Betel, que morava lá em Betel, mas ele não foi para onde o rei. Ele não estava cumprindo a ordem do Senhor. Havia, por alguma razão, esfriou, se distraiu, medo, covardia. Era profeta, mas acabou se perdendo no meio do caminho. Acabou se perdendo no meio do caminho. Esse profeta velho. Tu me ama? Luana? Luana, tu me ama? Eu também te amo. Acabou se perdendo, se esfriou, se distraiu. Se desviou, está lá, era um covarde, ele estava lá, não fazia, mas foi tomado por ciúmes. Então ele fica sabendo que alguém, o profeta, veio de longe e fez história. Tomado por um ciúmes, ele resolve ir de encontro a esse profeta. Quero falar para os filhos dele: coloca a sela no cavalo aí, para mim rapidinho. Ele sela o cavalo, ele sobe o cavalo e vai à procura do homem de Deus. E encontra o homem de Deus sentado debaixo do cavalo por uma distração. Amados irmãos, eu falo uma coisa para vocês, diante de toda a igreja e diante do meu Deus. Houve uns dias na minha vida, agora estou tranquila, mas houve uns dias, não faz muito tempo não, acho que está com uns, não, acho que já deve estar com mais de um ano, que eu passei dias e dias, eu dobrava o joelho nesse altar que eu estou aqui, chorava, pedindo com medo da distração. Porque eu sei os riscos, os perigos da distração. Você está caminhando bem, você está indo bem, você está concentrado no teu ministério, naquilo que você tem que fazer para agradar a Deus, nas ordens de Deus, na obediência. Mas uma distração, quando você percebe, você errou o caminho. Você está no caminho errado. E eu passei um tempo com medo da distração. E o homem de Deus, ele começou bem, mas ele parou debaixo do cavalo para pegar sombra. E esse profeta velho, que não tem nome, mas tomado pelo Senhor, chega até ele e conversa com ele. Vou falar isso daqui com você, tá? E diz assim: olha, vamos na minha casa comer pão e beber água. E ele fala a mesma coisa: o Senhor me ordenou que eu não devo comer nem pão nem água nessa cidade, está impuro ali, o pecado está lascado, está tudo impuro, está tudo contaminado. Aí eu não quero nem pão e nem a água, eu fico com fome até chegar no lugar que tem água pura, que tem pão puro de verdade, mas nada desse lugar, dessa Jericó aí, eu não quero, nessa Jericó eu não volto mais. Mas aí o profeta velho, tomado por ciúmes, ele diz assim: não, volta comigo, eu também sou profeta como tu, e o Senhor me disse que é para você voltar comigo na minha casa comer pão e beber água. E aí o que ele fez? Ele acreditou. E tem muita gente acreditando. Não importa se é velho, se tem aparência de humildade, não importa se tem aparência de santidade, não importa se tem aparência de crente, não importa se tem aparência de ancião.
ancião, de profeta, tem barba branca, tem usa a saia lá no pé, você não deve crer em qualquer palavra, em qualquer profecia. Na verdade, você deve ser, eu já falei várias vezes aqui, você deve ser igual aos bereanos, que tem que olhar na tua Bíblia se é assim ou se não é, se está falando a verdade ou se não está falando a verdade. Não creia em todos os espíritos e não seja levado por todo vento de doutrina. Ele acreditou que tem gente que é tolo, irmãos, que é bobo, que tem gente que é bobo, que acredita em qualquer profecia e que vai atrás do profeta. Porque está vindo o profeta lá do estado, não sei aonde. Está vindo lá do estado, lá de São José. É o que tem aqui na minha mente, tá? Veio lá de São José do Rio Preto. Profeta que fala o que vai acontecer amanhã, fala o que você fez no passado. Aí a pessoa, naquele dia, ela vai lá para ouvir o profeta. Acho que cada um de vocês aqui acho que deve ter essa experiência de encontrar alguém para falar profecia para ti. Eu tenho essa experiência, já vi alguém falar profecia para mim, mas eu não quis dar ouvido, porque agora, como diz o apóstolo João, agora, 1 João capítulo 1, agora que vocês têm o Espírito Santo, vocês não precisam mais que ninguém ensine a vocês a respeito de qualquer coisa, porque o Espírito Santo que habita em vocês nos ensina a respeito de todas as coisas. Não vou atrás de ninguém para me falar nada. Eu procuro ter a minha comunhão com Deus, a minha intimidade com Deus, e às vezes sim, Deus ele vem falar através de alguém, fala através do YouTube, fala, mas você precisa ter o entendimento da palavra para você saber quem você é em Deus. Eu já falei isso várias vezes aqui. Paulo, ele dizia assim: eu sei que eu tenho crido. Mas não foi só depois que ele já tinha um certo ministério, não. Ele diz que quando Jesus chamou ele não ficou com nenhuma dúvida. E ele fala que Jesus não pediu, ele mesmo não foi pedir orientação para ninguém. Apenas 3 anos depois que ele foi conhecer Pedro. Mas ele teve a intimidade dele, a comunhão dele com Deus, com Jesus Cristo, sem interferência de ninguém. E nem foi pedir conselhos aos apóstolos a respeito do ministério dele. Será que foi Jesus que falou comigo? Eu preciso ir em Jerusalém, na diante dos apóstolos. Aí eu queria falar com vocês, porque eu não sei se Deus falou comigo. Se foi Jesus, eu sei que eu tive uma visão, aconteceu assim, e eu caí, fiquei cego, e aí veio Ananias. Eu queria saber se, porque tem gente que é assim. Será que alguém aqui é assim? Porque eu queria saber se foi Deus que falou comigo, porque eu senti, e eu queria saber se foi Deus, porque eu queria saber se pode ou se não pode, eu queria saber se é do líquido ou se é do bruto. Está entendendo o que eu estou falando, né? Pois é. E eu escuto muito essa pergunta. Você sabe que essa pergunta é justamente porque a pessoa já tem aquela preocupação daquilo que ela vai dar. Já deixou de agradar a Deus? Já deixou de agradar a Deus? Vem aí, porque as pessoas do Novo Testamento, quando elas se convertiam, elas não tinham essa preocupação: será do líquido ou será do bruto? Irmão, se há alegria no teu coração, é isso que agrada a Deus. Se há alegria quando você vai dar, mas eu queria saber se era do líquido ou se era do bruto. Eu queria saber, eu tive não sei o que, será que é Deus? Será que eu tive uma experiência? Será que é Deus que está falando comigo? Falando, irmãos, pelo amor de Deus, medita na palavra, porque tem muita gente que sofre porque falta conhecimento, bíblico. E quando você se aprofunda na palavra de Deus, você fica cada vez mais convicto, você fica com uma fé sólida. O apóstolo Paulo, ele fala para as pessoas de Gálatas, ele diz assim: me admira que tão de repente vocês passaram para outra doutrina. E quando ele diz assim, me admira, confesso, eu, Suzana, confesso para vocês que eu também fico admirada. Quando eu vejo algumas pessoas, irmãos, esse profeta, homem de Deus, que eu falei para vocês
caminhada com Deus. Coisa triste, ver obreiros que começam a obra de Deus, são tão dedicados, chega cedo, sai tarde, e limpa, e são, sabe, envolvidos, tem zelo pela casa de Deus. Olha o papelzinho no chão, está pegando papelzinho, está colocando no lixo, aí vem, ó, vê se tem poeira aqui. Irmãos, não tem não, viu? Alguém limpou, eu passei o dedo aqui, ó, bem assim, ó. Aí vê se tem poeira aqui, sabe? Se tem tantos obreiros, tem zelo pela casa de Deus. O tempo vai passando, vai se distraindo e vai perdendo o zelo, vai perdendo o respeito pelas coisas de Deus. Inclusive, hoje de manhã, eu falei que ia demorar, não estou nem aí para vocês. Hoje de manhã eu estava aqui atrás e o pastor Miguel estava pregando e ele falou assim: vocês acham que a Santa Ceia poderia ser todo dia? O que vocês acham? Eu vou falar um negócio para vocês. Irmãos, hoje em dia, nós, coisa triste, viu? Coisa triste, estamos nos acostumando com o sagrado. Acostumando com o sagrado. Nós temos cultos segunda, terça é a reunião das mulheres, segunda, terça, quarta, mas a maioria, normalmente vem uma vez por semana. E olha lá que tem aqueles que são domingueiros. Perdeu o respeito pelo que é sagrado. E tão normal, é tão comum. Não é para ser assim, não é para ser assim. Sabe, cadê aquela paixão de eu vou para a casa de Deus? Eu vou me incluir nisso, não, irmãos. Nós, não vou me incluir, não. O Espírito Santo, ele está aqui, ele sabe que quando termina de almoçar, eu descanso ali um pouquinho do almoço, eu já fico agoniada, eu fico falando para a casa do meu pai, deixa eu me preparar aqui, eu vou para a casa do meu pai, eu estou apaixonada. Sério, irmãos, eu sou apaixonada. Não é de hoje, desde os 17 anos de idade. Sou apaixonada pela casa de Deus, pelas coisas de Deus, pelas minhas Bíblias. A gente se acostumando com o sagrado. Chega a qualquer hora, vem qualquer dia, na hora que quer, chega atrasado, não tem referência. E muitas das vezes não tem aquela referência que está diante do Deus de toda a terra, do Senhor do universo, do Pai, do Deus, Criador de tudo. Estamos acostumando com o que é sagrado. Imagine que é Santa Ceia, todo culto. É Santa Ceia. Sexta-feira é boa. É Santa Ceia. Irmãos, nós estamos acostumados. Nós não quero incluir. Mas eu sei que eu corro o risco de me distrair. Porque esse daqui é o homem de Deus. Ele continua como homem de Deus. 360 anos depois, continua sendo chamado como homem de Deus. Mas não é um exemplo para mim, nem para você. Ele começou bem, mas ele terminou mal. Ele se distraiu. E eu sei que eu corro o risco de me distrair. Mas é importante a gente começar bem e terminar bem. Começa na casa de Deus, com as coisas de Deus, com a vida com Deus, com reverência, com excelência. Faça as coisas de Deus com excelência. Por quê? Porque você conheceu Jesus, começou a caminhar com Jesus. Eu amo Jesus, Jesus é tudo para mim. Meu Deus, eu te amo. Mas o tempo vai passando, continua com excelência, fazendo as coisas para Deus com excelência. É
nome do Senhor e a gente se reúne para adorá-lo. Quando você se coloca de pé na presença de Deus, não se acostume com o que é sagrado. É o Deus de toda a terra. É amor, é paixão, é necessidade, é dependência. É o meu Pai, é o meu tesouro, é a minha recompensa, é o meu salário. Não vamos nos acostumar porque é sagrado. Amém? Eu falei que ia demorar. Eu estou no meio da palavra. Versículo 15. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então ele disse: vem comigo a casa e come pão. Vem comigo a casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho, porque foste. Tornou-lhe ele: também eu sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faz e voltar contigo à tua casa para que coma pão e beba água. Porém mentiu-lhe. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera ajudar, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água, no lugar que eu te dissera: não comerás pão, nem beberás água, teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Deixa eu comentar uma coisa rapidinho. Para eles era muito importante, era honra, essa questão do sepultamento, com a cultura hebraica, com a cultura judaica. O sepultamento era muito importante, e quanto mais se cuidava dos seus mortos, eles acreditavam que eles estavam perdurando a memória e a história da pessoa. Então, teu cadáver não será sepultado junto com os teus pais. Olha, mentiu. Eu não acredito em qualquer coisa. E profecia, e às vezes, sabe, tem um irmão, tem uma irmã, tem uma obreira, não sei da onde, tem uma missionária que de vez em quando manda para mim um vídeo com profecia. Irmãos, eu não acredito em qualquer profecia, não. Desculpa, mas a maioria eu nem abro. Mas quando, por curiosidade, eu abro, escuto, eu analiso, pronto, passou. Se for de Deus, vai se cumprir. Não acredito que tem de gente por aí mentindo. Não é brincadeira. Presta atenção na tua vida, na tua comunhão com Deus. Seguir aquela palavra. Não vai atrás de quem disse que vai ser assim, que não sei o que. Olha, você vai casar com não sei o que. Irmãos, porque você vai casar com assim, porque você vai se empregar assim, porque tal ano você vai estar morando assim. Não quer parar com isso? Ou você é crente, você vai atrás de cartomante, vai para macumba então. Não seguia atrás de negócio de profecia, seguia pela palavra de Deus. A tua comunhão com Deus, você pode ter certeza que a palavra de Deus diz que Deus não fará coisa alguma sem antes comunicar aos seus servos. Ele fala. Você pode ter certeza, irmão. Quanto mais você cultiva, trabalha a tua comunhão com Deus, você pode ter certeza que Deus vai falar contigo. Fala mesmo. Tem gente que pela comunhão que ela tem com Deus, ela sabe até que está perto da pessoa com quem ela convive se converter. Porque ela tem comunhão e por causa dos sinais, porque Deus fala com ela e Deus confirma o coração dela com paz. Versículo 23. Depois de um profeta a quem fizeram voltar, havia comido pão e bebido água, apartou para ir o jumento. Foi-se
pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados juntos ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E vieram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse a seus filhos: albardarem o jumento. Eles albardaram. Ele se foi, achou o cadáver atirado no caminho. Irmãos, não houve dilaceração. O leão nem se importou com o jumento, e os ossos estavam ali, tá? Que para eles era importante. 28. Ele se foi e achou o cadáver atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento, ele só matou. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e pôs sobre o jumento, tomou a levar. Assim veio o profeta velho à cidade, chorar e enterrar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam, dizendo: irmão meu. Olha só, irmãos, olha só. É o resultado de uma pessoa inconstante na palavra de Deus, que se perdeu na sua caminhada com Deus, que uma hora faz o que é certo, outra hora faz o que é errado, uma hora ela tem consciência, se afasta dele, mas outra hora ela cai no pecado. É de uma pessoa que é uma pessoa inconstante no caminho do Senhor. E esse daqui, ele fez um mau profeta, mas agora com uma sensação de remorso, um leve arrependimento. Ele vem, traz o corpo do homem de Deus, ele chora sobre o corpo e ele prepara o sepultamento. Olha como ele diz: irmão meu, sendo que foi ele que conduziu o pecado, induziu ao pecado. Deixa eu comentar mais uma coisa aqui. Foi ele quem induziu o pecado. Ele quem induziu, e agora ele está arrependido. Tem muita gente que está assim, né? Induz ao pecado, faz pecar, ai daquele que fizer pecar. Ele está prometendo os escândalos, mas ai daquele por quem vier o escândalo. Tem gente que induz ao pecado e depois fica querendo se achar correto, querendo se achar certo. Induz ao pecado. Tem muita gente que está dentro da igreja e ela é maliciosa, induz outros aos pecados. Às vezes induz a rebeldia, fica espalhando conversinha, fulano, não sei o que, já com jeito, espalha a fofoquinha, induz ao pecado pela sensualidade. Isso é muito comum, isso é comum. Algumas pessoas dentro da igreja induzem ao pecado a sensualidade, e aí às vezes ainda fica na presença de Deus chorando, né? Chorando. Versículo 31. Depois de haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, enterrai no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor clamou contra o altar que está em Betel, contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria. De fato, ele fala que ele acreditava que aquele ali era o homem de Deus, que a profecia dele ia se cumprir, e de fato se cumpriu, e o túmulo daquele profeta foi poupado. Deixa eu finalizar contigo. Vou pegar dois versículos para a gente terminar. 1 Coríntios 5. 1 Coríntios capítulo 5. Começa certo, mas termina certo, tá? Estou finalizando já. 1 Coríntios capítulo 5. Olha comigo, versículo 11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo se irmão foi impuro, avarento ou
idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, doença e tal, ainda nem mais. Você está entendendo? Aquele lugar ali era impuro, não come, não bebe naquele lugar. Mas mais do que isso, irmãos, não faça companhia. Não tenha como companhia alguém que diz que é crente, mas é alguém que vive se metendo em confusão, é alguém que passa a mão no que é alheio, é alguém que vive no pecado, vive mentindo. Não tenha essas pessoas como companhia. Não ande com essas pessoas. Elas não precisam da tua companhia. A única coisa que elas precisam, a única coisa que você pode dar para elas é a tua oração e não a tua companhia. E essas coisas é um risco para alguém se distrair, hein? Apocalipse capítulo 2. Apocalipse capítulo 2. Finalizando. Apocalipse capítulo 2. Versículo 18. Capítulo 2. Capítulo 2, não, capítulo 2. O 2,18. Diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira escreve estas coisas, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido. Aí ele diz assim: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolo. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer arrepender-se da sua prostituição. É assim, né? Pois é, porque se considera, acha que é profetiza. Tem muita gente que acha que é profetiza, acha que é pastora, acha que é missionária, acha que é pastor, porém vive no pecado e as coisas estão muito bem, e a igreja vai muito bem, obrigada. Mas por quê? Está vendo como está tudo bem? Não, dê tempo. Deus, ele dá um tempo para que a pessoa venha se arrepender. Lugares impuros, irmãos, lugares impuros, nem bebida, nem comida. Nem bebida e nem comida. Não é porque aparentemente está tudo bem, não é porque o louvor, porque a música, não é porque, sabe, o clima, não é porque, se você sabe que ali tem pecado, se você sabe que tem alguém que diz que é pastor, que diz que é pastora, diz que é missionário, diz que é bispo, porém você vê que a pessoa está no pecado, não importa, parece que está tudo bem, Deus, pela misericórdia, está dando tempo para essa pessoa se arrepender, mas você não precisa nem comer pão, nem beber água nesse lugar. Dessa pessoa você não aceita nada, dessa pessoa não queira nada, porque existe um castigo para essa pessoa. E para os lugares impuros você não precisa ficar, você não precisa ficar. O único lugar que você precisa ficar é onde existe santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos orar? Se coloca de pé, já vai dar meia-noite. Louvado seja Deus. Vamos fazer uma oração. Se coloca de pé em nome de Jesus. Olha que